convite a partir de agora para toda a Rede Sucesso, você que nos acompanha em Jaraguá, Jataí, você de Catalão, Buriti Alegre, você aí da região metropolitana da Bahia, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, você aí do entorno de Brasília, o nosso grande abraço, tudo de bom, em torno aí de Santo Antônio do Descoberto, um grande abraço, valeu então. Temos aí a nossa enquete, vote aí no YouTube e também no Insta. Você concorda com as ações do PT para censurar veículos de imprensa, sim ou não? Vamos trazer também aí a participação do ouvinte a partir de agora, inclusive o Carvalho Goiano, nosso enviado ao Japão, ele que se encontra na Ásia nesse instante e traz pra gente as últimas informações do que está acontecendo lá nesse instante. O nosso muito bom dia para você, Carvalho Goiano, nosso enviado especial. Vamos lá. Olá, bom dia a todos os ouvintes do programa Tudo em Um. Estamos chegando mais uma vez com informações direto aqui da Ásia, Japão. Suicídio entre mulheres no Japão aumenta pelo segundo ano consecutivo. O número de mulheres no Japão que tiraram a própria vida em 2021 aumentou para 42 mulheres, em relação ao ano anterior, para 7.068 mulheres, marcando o segundo ano consecutivo de aumento, informou o governo japonês. Distúrbios mentais e mudança nas relações familiares que surgiram em meio à pandemia Covid-19 pode ter tido um impacto, disse o Ministério da Saúde japonês. Carvalho Goiano, direto da Ásia, Japão, para o Tudo em Um. Muito obrigado por sua participação, Carvalho Goiano. Rapidamente com a participação do ouvinte aqui e agora, Sucesso FM, todo dia, toda hora. Para você que quer mandar o seu áudio, 994301914 e o DDD é o 62. Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos lá. Boa noite, Rádio Sucesso e a todos da bancada. Eu queria parabenizar aí o professor Márcio Manuel e a nossa professora convidada, né? Uma pessoa de debate claro, entendeu? E as pessoas que estão criticando a professora é porque não estão ouvindo o que quer ouvir, entendeu? Infelizmente a rádio abre espaço para esse tipo de gente, igual esse Adal, ficar criticando os convidados, entendeu? Toda vez que vai um convidado que não fala o que eles querem, eles xingam, entendeu? Eles falam palavrão, tudo isso vai ao ar. Então fica o meu repúdio a esse tipo de comentário de pessoas desnecessárias. E parabéns à professora, ao professor Márcio Manuel, e fica aqui o meu boa noite. Fábio Santiago. Boa noite, Sucesso, boa noite, bancada. Hoje em dia é bem complicado conversar com o pessoal da esquerda, porque quando você expõe a sua opinião, diferente da dele, você é uma pessoa agressiva, né? Esse é o principal argumento. E segundo, quando você apresenta fatos, dados, você está mentindo. É fake news, né? Como é que eles falam? E a gente também está vivendo uma ditadura, na verdade, né? O Lula, como candidato, já está se tornando um excelente ditador digital. Hoje vivemos a ditadura digital. Boa noite, Rádio Sucesso. Aqui é Fernanda Dias. Eu quero dizer que não é censurar, bancada. É que é uma avalanche de notícias falsas que está acontecendo nessa eleição. E sim, alguém tem que tomar a rédea, independente se é do PT, se é do PL, independente, tem que fazer isso, até porque para informar melhor o eleitor, né? A imprensa não pode fazer esse desserviço de ficar noticiando notícia falsa. Um abraço, professor Márcio Manuel, sou fã. Boa noite, Rádio Sucesso, boa noite, bancada, boa noite, Soltinho no ar. Soltinho, bora ser mais imparcial aí, né, meu jovem? Boa noite, Glauco Túlios, o contador de histórias. Glauco Túlios, você fica lendo fake news no sinaleiro e falando besteira aí? Rapaz, vamos parar um pouquinho de contar essas histórias aleatórias suas aí, vamos mais viver a realidade, rapaz. Realidade, Bolsonaro bandido, Bolsonaro vai perder. Essa é a realidade, meu camarada. Muito bem, ninguém sabe para que time que eu estou torcendo, que eu torço, né? Então, por isso, eu sou imparcial, sim. São 7h mais 8, vamos trazendo para você agora essa notícia bem interessante que aconteceu hoje. Pastor diz, né, que quem vota em Lula deve sair da igreja. Isso aconteceu lá em Pires do Rio
E segundo o líder religioso, quem apoia o petista não é cristão, mas companheiro de ladrões. O presidente do Ministério Nova Terra da Igreja de Cristo, apóstolo Ulisses de Oliveira Júnior, de Pires do Rio, publicou um vídeo no YouTube para pedir que pastores fiéis que apoiam a eleição de Lula se retirem da congregação. Para ele, quem vota no petista não é cristão, é companheiro de ladrões. De acordo com Ulisses de Oliveira, aqueles que votam em Lula estão concordando aí com a ladruagem, com o crime de assassinato de crianças no ventre. Estaríamos concordando com o roubo, comenta ele. No vídeo, ele ainda diz, Ele diz ainda que todo e qualquer líder religioso, como pastor, bispo, seja quem for, que estiver pedindo voto para Lula, não é cristão. É ateísta, é companheiro de ladrões e faz parte da mesma gangue. Nós temos esse vídeo aí, por favor, Ravner, adianta pra gente, por favor. Seja quem for que estiver pedindo votos para o Lula, ele não é cristão. Ele é ateísta, ele é abortista, ele é companheiro de ladrões. Ele faz parte da mesma gangue. Portanto, para aqueles que trabalham conosco, eu convido que se posicionem a favor do Bolsonaro, e aqueles que quiserem fazer o contrário, eu os convido a que se retirem do ministério. Porque nós não queremos andar junto com companheiros de ladrões. Não queremos andar junto com perseguidores da igreja. Não queremos andar junto com ateístas dentro da igreja. Se retirem do ministério, entreguem seus cargos e vão cuidar da vida. Cada um é livre para fazer o que quer. Mas você, que é pastor, que é bispo, que é um servo de Deus, você fez um voto no altar. E se você não quer cumprir esse voto, por favor, se retire do nosso meio. Deus abençoe a todos os pastores, Deus abençoe toda a igreja, Deus abençoe toda a família de Deus. Shalom, em nome de Jesus. Vamos pegar a opinião aqui da Bia de Lima e já você, Glauco Túlios. Bia, por favor, seu comentário, você concorda com essa fala aí deixe-me ver aqui, do apóstolo Ulisses de Oliveira Júnior, né? Ele que é lá de Pires do Rio, que publicou esse vídeo hoje no YouTube. Ele que é presidente lá do Ministério Nova Terra da Igreja de Cristo, né? Que publicou esse vídeo aí, né? Para pedir que pastores e fiéis que apoiam a eleição de Lula se retirem da congregação. Gostaria de saber se você concorda com essa atitude. Hipótese alguma. Dizer que é servo de Deus com uma posição tão estreita, tão limitada como essa, é de nos dar tristeza profunda. Se é seguidor de Jesus, Jesus nunca, jamais teria uma orientação dessa tamanha falta de respeito com o próximo. É lamentável a utilização da fé, da religião, para fazer de Deus, fazer de Jesus cabo eleitoral do Bolsonaro. Isso é um absurdo. Nós estamos vivendo tempos tão obscuros que parecendo que nós estamos às voltas da Idade Média. Nós estamos observando, parecendo nós estávamos na época da perseguição aos cristãos. Era desse jeito. Então nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de pastor ou orientador religioso, quando na verdade está utilizando da fé das pessoas. E ontem a vereadora Ava Santiago fez um posicionamento muito importante, muito sério. Não se pode, ao professar uma fé, isso ser colocado como você só vai ser dessa religião ou daquela outra se você for bolsonarista. Que absurdo. Falar que Lula é abortista, da onde? Tamanho absurdo. Eu fico muito triste de ver a utilização da religião desta forma
induzindo as pessoas no tamanho desespero para que, verificando se Bolsonaro ganha as eleições. Nós precisamos de dar direito às pessoas de professar sua livre condição de fé, de religião, independentemente de qual seja a sua condição de fé. Igual ontem, né? A gente vê aquela questão de quebrar as imagens de Nossa Senhora da Aparecida. Nossa, gente, nós estamos em tempos atuais, quando a gente pensa que nós estamos vivendo a modernidade, nós estamos observando que, infelizmente, a evolução humana, em termos de consciência, de respeito, de cidadania, de direito à liberdade, de fé e de política, nós precisamos não ficar presa aí à Idade Média. Bia, lamentável essa posição, lamentável. Bia, a Ava Santiago disse o seguinte aqui, ó, na manchete do estado de Minas: eu tenho que me converter a Jesus ou a Bolsonaro? Pois é, ela perguntou, então a evangélica e presidente do PSDB de Goiânia, Ava Santiago, diz acreditar que o presidente Jair Bolsonaro do PL sequestrou a fé da população. Quero saber se o Glauco Túlios concorda com a fala da Ava Santiago e com relação ao caso lá de Pires do Rio, né? Do apóstolo da igreja de Pires do Rio. Bom, antes de observar o que a Ava falou, o que o apóstolo lá de Pires do Rio falou, acho que cabe aqui uma reflexão sobre qual é a nossa compreensão do cristianismo, não é? Porque o cristão, ele não é o estabelecimento de uma liderança inquisitorial e nem coercitiva. Então, no caso, por exemplo, da perseguição dos cristãos na Nicarágua, onde Daniel Ortega fecha igreja, caça o bispo, impede as freiras de falarem, expulsa as freiras da Venezuela, da Nicarágua, nós percebemos que os cristãos, quando um governo não respeita a profissão de fé e não respeita os dogmas religiosos, ele tem essa ação de hostilização. Por exemplo, invasão de igreja por um vereador do PT lá no Sul, né? Invasão da Assembleia de Deus lá no Sul, lá no Nordeste. Então você vê que existem os desvairios da incompreensão, primeiro, do cristianismo, da distorção de posicionamentos políticos. Nós estamos vendo tudo isso aí, tudo isso que eu descrevi. Vereador do PT invade igreja, é um desvario político. Daniel Ortega, ditador, amigo do pensamento da esquerda, quando ele fecha uma igreja católica e prende o bispo e expulsa freiras, é um desvario político. É uma perseguição assintosa dos cristãos. E também, quando você vê um líder religioso expulsando da sua igreja alguém que não tem a compreensão que ele tem, aí nós precisamos de observar que o cristianismo é um convite para que todos nós tenhamos uma exposição de valores. Ora, se você tem um cristão dentro da sua denominação que não entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é a vida, Jesus não é a morte. Quem abraça o aborto não está compreendendo o que é cristianismo, não é? Mas, acima de tudo, antes de nós fecharmos as portas de qualquer denominação, seria muito bom se nós expuséssemos a compreensão saudável do cristianismo. Agora, para contrapor você, eu vou passar para o lulista professor Márcio Manuel, porque não gosta que chama ele de petista, mas eu vou chamar ele agora de lulista. Professor... Eu prefiro que você me chame de anti-seguidores do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele é vítima dos seus seguidores. Mas você é lulista até debaixo d'água. Eu tenho outra opção? Tenho, hein? Não tenho. Você me disse... Eu sou cirista. Ia votar no Ciro, mas o Ciro perdeu musculatura na reta final. Tá, então tudo bem. Eu optei pelo voto útil. Então é o seguinte, por que você me contou uma mentira durante 3 meses, todos os dias, que votaria no Bolsonaro? Não é mentira. Não, você disse aqui. Naquele momento, Wesley, naquele momento eu votava. Tudo bem, a gente concorda... Você conhece alguém que casou amando e separou depois? É isso, filho. Tipo assim, ele gostava de mulher e no outro dia vai gostar de homem. Apaixonada na mulher e a mulher pelo homem se separa,
perdeu o deslumbre. Isso é muito comum em qualquer lugar. É muito comum. Aí, tipo, você deixou de gostar de mulher e passou a gostar de homem. Ok. Agora, olha só. Vamos aqui, rapidinho, eu queria te fazer uma pergunta aqui. É o seguinte, professor. Eu tava mais aqui. Não, mas eu queria que você me respondesse aqui. Você concorda aí com a fala de Ulisses de Oliveira, que fala o seguinte: aqueles que votam em Lula estão concordando aí com a ladruagem? Você concorda com a fala dele? Óbvio que não. E o Glauco não respondeu se ele concorda ou não. Ele penteou, ele devagou. Ele falou do cristianismo, mas em momento algum ele disse que concorda com Ulisses. Pois é. Eu queria ouvir essa resposta dele. Claro que eu respondi. Você concorda com o que ele falou? Claro que eu respondi. Qual é a sua resposta? Eu disse que se temos dentro de uma denominação cristã uma compreensão que você deve defender aborto, significa que essa pessoa que está lá ainda não entendeu o que é cristianismo. Porque cristianismo é o caminho, a verdade e a vida. E quem abraça aborto e se diz cristão, essa pessoa está com uma compreensão cristã adoecida. Não devemos expulsá-la, mas sim expor a compreensão saudável do cristianismo. Wizard, tem como você ler novamente o que o Ulisses de Oliveira Júnior falou? É o seguinte, por favor. De acordo e ele com responda Ulisses... direto, se ele é só a favor ou contra. Sem pintar macaco. Não, o professor, você, por gentileza, retira isso da sua vontadezinha pessoal de querer dar as ordens para mim, o que eu devo ou não devo fazer. Não, mas eu respondi dessa forma, o senhor, se estiver satisfeito, o senhor fixe. Não, então o senhor não vai, então o senhor não vai dizer se responde ou não. Eu já respondi. Não, o senhor disse se concorda com ele ou não. Pensar Ulisses, é o exercício dos nobres. Ulisses, se o senhor não consegue pensar, Ulisses, Weasley, aí eu não posso dizer nada. É porque o Ulisses e o Weasley é parecido. Weasley, o Ministério Público do Trabalho, o MPT, acaba de atualizar os dados que o Tenaglia somou para mim, do número de assédios eleitorais. Região Norte, 18. Nordeste, 49. Centro-Oeste, 20. E o que tem a ver com o pastor? Calma, Sudeste, 85. Ó, o que ele fez não foi assédio eleitoral, não? O que o pastor Ulisses de Oliveira Júnior disse, isso não é assédio eleitoral? Ok. Então, esse tipo de... E tem que mandar. Porque isso aqui é só a pontinha do iceberg. O que é o iceberg? É a parte do gelo que está de fora da água. Significa que tem um nono daquele pedaço dentro, submerso. Ali é só um nono. No região sul, 122. Total, 294 assédios eleitorais. E com detalhe, não é mais só padre, pastor, empresários, pecuaristas, não. Agora tem militares em quartéis, ok? Porque isso aqui é uma coisa que tem mais superior e subordinado do que quartel. Soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel general. Ali, inclusive eu mandei um áudio para você, um vídeo, onde tem um relato, no interior de São Paulo, número mais com a cidade, aonde não sei se é comandante ou subcomandante, ou é comandante de companhia ou de pelotão, lá de um batalhão da Polícia Militar, pede para votarem no Tarcísio e para votarem no Bolsonaro. Ok? Então, qual que é a minha preocupação, Weasley? Aí depois, quando o professor vai nas redes sociais, tem aquele tipo de perseguição, né? Não, mas eu nem coloco mais, eu só eu não coloco mais. Aí, o que acontece com uma pessoa? Pastor Ulisses de Oliveira Júnior, o senhor vai também devolver o dízimo e as ofertas de quem votar no Lula? Porque quem votar no Lula, ele está expulsando, é isso que ele falou? E o dízimo e as ofertas? Quer dizer, tem um casal de idosos lá, um casal de 80 anos, que frequentou a igreja dele, sei lá por quantos anos, fiel, dizimista, com trabalhos sociais para a igreja, mas agora eles querem votar no Lula. Joga tudo na lata de lixo. Eu não entendo isso. Eu não entendo o que é uma pessoa chegar numa igreja e ouvir isso do seu pastor e do seu padre, falando para você que vota no Lula, você vai ser expulso. E tem igreja que expulsa. Quem deveria expulsar era Deus. Não o pastor. Mas tem essa regra, eu já te falei, tem essa regra. Existe regra de expulsar um membro da igreja. Tem regra, tem determinação, tem esse regulamento. Eu acho incrível, cara. E a Ava matou a pau pra fechar a minha fala.
Então você tem que seguir, não é só Jesus. Foi você falou? Me dê 3 segundos aqui. Eu acho o seguinte, qual é a finalidade? O que nós fazemos nesse programa? Nós estamos aqui comentando sobre os excessos, sobre as transgressões, sobre os desvarios das pessoas. É isso que nós vamos nos entregar nesse programa? É isso. Esse é o objetivo do programa. O objetivo do programa é nós percebermos as posições ou as propostas dos candidatos ao pleito, por exemplo, presidencial. Hoje em dia eu estou vendo poucas propostas, né? Exatamente. Pois é, eu acho que nós deveríamos, quer dizer, a minha sugestão, eu acho que é uma atitude nobre, porque se ficarmos aqui comentando os desvarios e transgressões, nós vamos entrar na mesma dinâmica do que a imprensa marrom faz. Na mesma dinâmica dos presidenciáveis. Bom, vai ter o debate agora no domingo, certo? Eles estão preparando os discursos de ódio, né? Treino, né? É a trena agora, né? Ô, Tenaglia, eu gostaria que você respondesse para mim a pergunta que eu fiz para o MM, e ele acabou que não respondeu. De acordo com Ulisses, né? Aqueles que votaram em Lula estão concordando aí com a ladruagem? Não, a Você perguntou isso para mim? Sim. Você perguntou se eu concordo com o pastor Ulisses de Oliveira Júnior. O Ulisses de Oliveira. Eu disse que não concordo, isso é absurdo. Ok. Ele faz uma utilização da semântica neste caso, né? Porque tem o histórico de roubo do Lula, né? Que foi condenado, etc. Mas o uso dessa semântica é para te trazer dentro daquela questão que a igreja fala, você vai votar num ladrão, né? E aí você faz uma reflexão sobre isso. O grande problema que eu vejo hoje dentro da política é a usurpação da fé. A usurpação da fé é o pior caminho que a gente tem, né? Você pode ter o direito de não votar. A questão não é votar no Lula e no Bolsonaro se um é ladrão ou menos ladrão. A questão é que a gente não tem proposta política. Nenhum está tendo proposta política clara, porque está sendo usurpado pelas redes sociais e estão falando de religião. Mas você acha que não tem proposta política, sendo que nós podemos observar a atual gestão e a gestão, por exemplo, dos 8 anos do governo? Não tem, sabe por quê? Não está se discutindo isso. 13 anos e meio do PT, não 8. O meu maior anseio é a gente chegar aqui e pudesse fazer esse embate de gestão. Porque nesse caso a gente estava tendo uma oportunidade muito grande de pegar 2 candidatos que já foram da gestão. Mas a gente não está, porque ninguém quer debater isso. Não, mas essa é a proposta. Não é a sua aqui, né? Essa é a minha proposta para que nós façamos isso. Pois é, porque é o seguinte, em todos os cenários não está se fazendo essa discussão. A minha indignação é porque eu fui criado dentro da igreja evangélica. E os batistas, amigo, não aceitam isso. Meu pastor Fernando Lemos, ele não fala de religião dentro do púlpito, amigão. Religião? Política, desculpa, dentro do púlpito. Ele não fala. Por quê? Porque a igreja tem que ter esse discernimento. É o respeito que ele tem. Então, só para a gente fazer uma reflexão, a grande questão na fala do pastor é uma questão da visão do progressista. E quando você fala na visão do progressista, é importante que você entenda que dentro da visão do progressista, a gente compreende de você como o ser dominante da sua opinião. O que é isso, Wesley? Se você é mulher e você quer fazer o aborto, você tem que ter o seu direito. O direito é seu. E quando a gente fala da política pública do Estado, não é o Estado incentivar o aborto, pelo amor de Deus. É o Estado da condição. Sabe por quê? Porque hoje está acontecendo aborto. Tem vários abortos clandestinos. O que acontece hoje aqui é que a pessoa que tem condição... Tem um dado da organização, eu fiz um levantamento, cara. Eu vou te trazer aqui. Eu fiz parte de um grupo que a gente fez um movimento para aprovar a legislação do uso como é que chama? Do MODS para doação para público. E aí a gente fez uma associação, uma conversa com o pessoal da ONG do Rio de Janeiro, eu vou te trazer esse dado, e ela fala da quantidade dos dados que ela tem no Rio de Janeiro e no Sudeste, de mulheres que fazem aborto. Aí sabe qual que é a diferença que você tem do aborto? É que quem tem dinheiro vai na clínica de luxo. Esse é o grande argumento. Não, mas não é só esse argumento, essa é a realidade. Tá, mas antes desse argumento, você não acha que nós deveríamos conversar sobre a vida? Sobre o valor à vida? Eu sou favorável à vida. Pois é, eu também. Só que eu acho o seguinte, a salvação é individual. E o Estado não tem que entrar, nessa seara. O cara quando tá lá, o cara quando tá lá como prefeito,
governador, presidente, deputado, não me interessa se ele é ateu, não me interessa se ele é evangélico, não me interessa se ele é qualquer religião, não me interessa, porque quando ele está lá, ele tem que fazer política pública, e a política pública, ela tem que atender o que a demanda da sociedade dá. É igual falou assim, você é a favor da droga? A droga já comeu a nossa sociedade. A droga já comeu. Aí você vai ver o seguinte, sabe onde a droga é liberada? Nos Estados Unidos. E aí? Parte dos Estados Unidos não. O Canadá mas é parte dos Estados Unidos. No Canadá é liberado. Vai ver a Califórnia. O uso medicinal. Mas não é só na Califórnia. O uso na Holanda, né, recreativo. Estão querendo voltar. Estão querendo voltar. Perdeu. Mas não existe recreação. Isso é um argumento falacioso. Não é falacioso. Eu acho que a tentativa. Famílias destruídas, saúde destruída, você vai chamar de recreação? Mas aí família destruída. É onde a gente faz o seguinte. Por causa de droga. Você nunca viu, não? Peraí, só responder. Mas não é uma regra, é uma exceção, Glauco. Eu acho incrível o Glauco querer falar em vida. Se ele segue um cara que é... Segue? Você segue. Como assim segue? Que você idolatra, que você ama Bolsonaro. Eu tenho a minha Bolsonaro, ideia. Que elucidou Carlos Alberto Brilhante Ustra. Torturador. É incrível que quer falar de vida. Você sabe o que é justiça? Eu peço ao ouvinte, 294 assédios eleitorais. Vai lá, vê quantos que tem líder, padre, pastor, empresário, ameaçando o bolsonarista, caso vote no Lula. Vai lá os 294. Isso é a volta da Inquisição. Está estourado o tempo, são 7h30, vamos para um rápido intervalo e na volta estaremos aí com a participação do ouvinte. Daqui a pouco o Sucesso está de volta. Sucesso FM. Chega o fim de semana e você pensa logo no quê, hein? Churrasco, né? Mas você já viu o preço da picanha? E das bebidas? Tá fácil pra ninguém não, né? Fica tranquilo, porque a sua Sucesso continua com a melhor promoção do rádio. É o Churras da Sucesso. Você vai faturar um kit churrasco com picanha e, claro, aquela cervejinha que não pode ficar de fora, né? 6 pacotes de Petra-Lata, 8 pacotes de Long Neck, 1 pacote de Cabaré Ice, 2 energéticos TNT, balde, copos e porta-garrafa. Desse jeito, seu único trabalho vai ser chamar a galera pra curtir esses churras. Pra participar, ligue pra Sucesso 3293-9830 e fique de olho no post da promoção no Insta @Rádio Sucesso FM. Depois, cruze os dedos, porque o resultado sai na próxima sexta. Oferecimento, manda picanha e cerveja Petra por malte. Promoção, Churras da Sucesso. O maior e melhor kit de churrasco do Brasil. É da Sucesso. Sucesso FM. A Eurocar Auto Detail trabalha o tempo todo com novas tecnologias e mão de obra altamente treinada e qualificada, oferecendo experiência, seja o seu carro nacional ou importado. Todos os serviços da Eurocar Auto Detail têm descontos especiais. É isso aí, higienização, polimento, vitrificação, película e toda a parte de performance você encontra na Eurocar Auto Detail. Avenida T2, número 1075, Setor Bueno. Telefone 995290768. Nos últimos 10 anos, o PIB de Aparecida cresceu 122%. Temos o maior hospital construído e mantido por uma prefeitura no Centro-Oeste, único fora de São Paulo, administrado pelo Albert Einstein. E hoje, a gente se sente muito mais seguro com as 3.000 câmeras de monitoramento instaladas no município. É por isso que Aparecida é cada vez mais uma cidade solução. Prefeitura de Aparecida. Trabalho eficiente. Cidade inteligente. Você ainda não tem proteção veicular? Fale agora mesmo com a Prevente Proteção Veicular e não fique sem. A Prevente Proteção Veicular conta com assistência 24 horas em todo o território nacional. Protege 100% da tabela FIPE do seu veículo, carro reserva, proteção para terceiros, desconto em combustível e muito mais. Faça agora mesmo sua cotação. Caro é ficar sem proteção. A Prevente Proteção Veicular.
É de Casa Restaurante. Há 8 anos, servindo a melhor comida de Goiânia. Uma grande variedade de pratos servidos no self-service. Você vai saborear aquele almoço com um churrasco delicioso. Comida caseira e irresistível. Contamos também com a verdadeira feijoada raiz. Siga o Instagram, @edecasa.restaurante. Avenida T1, entre a Praça da Unimed e a Praça do IP. Setor Bueno. É de Casa Restaurante. Aqui, você se sente em casa. O som da primavera toca aqui. Sucesso FM. Há mais de 20 anos, o Nordeste é governado pelo PT de Lula e Dilma ou por aliados do PT. Onde morrem mais crianças de fome no Nordeste? Onde é que tem mais crianças saindo da escola no Nordeste? Ô Lula, vocês governaram o Nordeste por décadas. Onde é que tem mais analfabeto no Nordeste? Onde é que tem mais desemprego no Nordeste? Lula, por que você não mudou essa situação? Nós nascemos para ser o mais pobre em tudo. Lula, a culpa é sua. Coligação PLPP e Republicanos. Meu bebê é tranquilinho, está sempre bem sequinho. Ele brinca, ele dorme, ele mama, faz pirueta, faz charminho quando anda. Ele usa fraldas panda, panda pra dormir, panda pra brincar, pra ficar em casa ou sair pra passear. Fraldas panda, mais conforto pro bebê. Não sabe como reduzir os seus impostos de forma legal? Precisa de profissionais especializados para cuidar da sua empresa? A Commais Serviços Contábeis oferece consultoria tributária com soluções e análises para definir o regime tributário mais favorável ao seu negócio. Nós cuidamos desde a constituição da sua empresa com soluções inovadoras. Surpreenda-se com nosso atendimento. Commais Serviços Contábeis. Fone 3432-1411. Manhã da Sucesso. De segunda a sábado, às 9 da manhã. Sucesso! Tudo em um. Sucesso FM. Muito bem, meus amigos, já estamos de volta. O nosso amigo Gabriel, que abrilhantou aqui na nossa bancada, está se despedindo nesse momento, tem um compromisso. Antes do intervalo, esqueci de falar que ele ia embora para o seu compromisso. Mas antes, eu teria aqui uma reportagem aqui sobre a Feira Hippie, que ele até disse que queria comentar. É rapidinho, é coisa aqui de... Infelizmente, aqui saiu do ar. Deixa eu trazer aqui rapidinho o Tenaglia. A Feira Hippie aí vai acabar escolhendo aí as vagas, né, que serão sorteadas lá, né? A votação vai definir e vai ser montado ali. Deixa eu pegar aqui rapidinho para você. A votação vai definir onde serão montadas aí as bancas da Feira Hippie em Goiânia. A votação ocorre neste sábado, portanto amanhã e depois, sábado e domingo. E a Prefeitura realiza, portanto, aí sábado e domingo, uma votação que vai decidir aí como as bancas da Feira Hippie serão colocadas na Praça do Trabalhador. A consulta acontece das 8 às 17 horas no primeiro dia. Portanto, das 8 até as 15 no segundo, no caso domingo. Os feirantes deverão escolher aí entre as opções apresentadas pelas associações que os representam. E a primeira sugestão é manter os feirantes que estavam ali na 44, na Praça do Trabalhador. Essa medida seria adotada até a entrega da reforma da praça, prevista ainda para janeiro de 2023. Seu comentário? Não, eu só queria falar o seguinte, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e comentar. Eu acho que a Prefeitura poderia não só fazer essa como é que fala? Sorteio, né? Mas que ela possa fazer um cadastro muito mais afinco, entender que você tem vários casos lá de pessoas que têm várias barracas, e entender o seguinte, a parte social é muito importante, todos têm que ganhar o seu ganha-pão. Só que você tem vários casos de pessoas que têm ali um nicho de barracas. Então, acho que tem que fazer essa seleção. Eu penso que essa interface entre o pessoal da 44 e a feira, ela precisa acontecer. E eu acho que, para a sociedade goianiense, o pior dos cenários é ocupar as vias como estava ocorrendo sexta e sábado. Isso pode até favorecer o comércio, mas atrapalha a região central de Goiânia. Então, acho que a gente tem que ter bastante tranquilidade, porque a gente realmente está vendo ali a vida das pessoas.
E a minha opinião sobre isso, que a prefeitura possa fazer um cadastro muito mais claro, objetivo, e esse sorteio seja muito mais fidedigno. E aí eu quero agradecer, obrigado a todos, né, pela participação, e só falar o seguinte, sobre a fala do pastor, você me perguntou se o crente vai votar no ladrão, né? Exatamente. Se quem vota no Lula tá votando no ladrão. Se ele tem essa compreensão, eu só tenho que lamentar, né? E aí você tem dois cenários, eu posso contrapô-lo na seguinte perspectiva. Hoje você tem dois cenários, um que é chamado de ladrão e o outro que ataca as instituições. Então, dentro dessa perspectiva de um que é chamado de ladrão e o outro que ataca as instituições, eu particularmente, nesse segundo turno, eu vou votar naquele que ataca as instituições. Por quê? Para ele poder falar o que ele falou, ele tem que estar no Estado Democrático de Direito. Ele não teve o seu direito tolhido justamente porque a gente está numa democracia. E em absoluto, eu concordo com aquilo que ataca o Estado de Direito. Muito obrigado, boa noite, boa sexta-feira. Tá ótimo, ótima sexta para você, obrigado, Tenaglia. Boa reflexão, né? Por ter comparecido. Ataque ao Estado de Direito, a gente está tendo supressão da liberdade não realizada pelo Executivo Federal, mas realizada pelo nosso egrégio Supremo Tribunal Federal, né, Tenaglia? Gabriel, um abraço, foi um prazer que caçou jornalista, prendeu jornalista, não é? Grande, viu? Então, ataca... mas é o debate. Mas o bom aqui da história é o seguinte, o nosso ouvinte é um ouvinte inteligente. Vamos trazendo aqui a participação do ouvinte, porque o ouvinte tem vez e voz no Tudo em Um da Sua Sucesso. Vamos lá. Vamos lá? Boa noite a todos da Rádio Sucesso. Eu vou até usar uma terminologia aqui, hipocrisia, porque as pessoas estão falando tanto aí que os petistas, a esquerda, né, é a favor do aborto. Ninguém é a favor de aborto. Agora as pessoas... elas esquecem que existe o aborto paterno, né? E aí, levá-lo à justiça para poder registrar a criança. E não quer saber se a criança está comendo, se está vestindo, se está estudando. Pouco se importa. Se a lei não fosse implantada, né, e colocada e legislada, entendeu? O filho ficaria à mercê. À mercê de quê? Entendeu? Isso é aborto paterno. Uma terminologia aqui. Boa noite, sucesso! Boa noite, Soutinho! Boa noite, o pessoal da bancada e a Bia aí, ó. Bia, nós ficamos decepcionados com você, hein? Nessa última greve que teve aí do pessoal da educação municipal, hein? Você nos decepcionou, hein, Bia? E outra coisa, graças a Deus tá acabando essa eleição, esse negócio de Bolsonaro agora. Vai acabar e... bola pra frente! E chupa Bolsonaro, é isso aí, sucesso todo dia, toda hora. Boa noite, Rádio Sucesso. Professor Márcio Manuel, meu pai, quando eu era novo, meu pai me ensinou uma coisa. Palavra de homem não faz curva. E eu quero te fazer essa pergunta. Palavra de homem faz curva, professor? Ou é tudo teoria do finado pai meu? Vai, professor. Não, tá ligado? Palavra de homem não faz curva, o papo tem que ser reto. Entretanto, as coisas mudam, as coisas alteram, as situações se modificam. Tudo é transitório, ok? Não tem nada a ver com caráter. Se eu falo que eu vou votar no Ciro e acabar votando no Lula, não tem nada a ver que eu não tenho palavra, não tem nada a ver. Várias situações levaram a isso. Opinião, Alaor Mendanha. Wesley Souto, me permita mais uma participação bem breve, meu irmão. Aqui é Alaor Mendanha. Gostaria só de saber do professor Márcio Manuel se eu não posso me declarar defensor da vida se eu apoio Bolsonaro, que é um fã, vamos dizer assim, de Brilhante Ustra, como que ele pode se dizer um democrata se apoia Lula, que é amiguinho de Ortega, de Maduro, Chaves e toda essa companhia? Um abraço. Ser amiguinho não tem nenhum problema. A diplomacia entre líderes de país tem que acontecer. Jesus não andou com prostituta? Jesus não andou... Jesus foi crucificado entre ladrões? Pelo amor de Deus, Alaô. Vamos analisar a coisa correta. Não é porque Ortega faz merda, não é porque Mao Tse Tung, Deng Xiaoping, não é porque como é que é o do presidente da Coreia do Norte? Kim Jong-un. Não é porque Kim Jong-un e o seu pai Kim Jong-il faziam atrocidades. Você não viu o que Donald Trump fez? Foi lá, apertou a mão lá do Kim Jong-un.
O que o presidente sul-coreano também conversa? Uai, você não pode abandonar não, ué. E outra, Ortega tá matando sua população, por que não ajudar essa população? Nicolás Maduro tá matando a população venezuelana, por que não ajudar a população venezuelana? O Brasil abre as portas via Pacaraima, entrando em Roraima, para venezuelanos que entram milhares todos os dias no Brasil. Professor. Não podemos fechar a entrada do Brasil desse povo, pelo amor de Deus. Deixa eu responder o Leandro. Pois não. O Leandro, meu abraço aí. Tem que ficar decepcionado com o prefeito, porque nós estamos brigando o tempo inteiro, lutando para garantir os direitos. Agora, por exemplo, esse mês você recebeu 4,84, graças à nossa luta, e nós estamos agora, de novo, para garantir a database dos administrativos da educação, que já deveria ter recebido em agosto, pelo menos, e vai ser pago em dezembro. Nossa luta não para, é isso mesmo? Glauco Túlios, 1 minuto. Nós temos sempre nós tivemos a falsa equivalência moral. Por exemplo, Jesus ao lado de ladrões, Jesus ao lado de Barrabás, não é? Porém, você tem também pessoas que são irmanadas por um propósito. Então a comparação que o senhor traz para nós, o professor Márcio Manuel, é descabida. Na realidade, se o senhor lesse o livro Foro de São Paulo, por exemplo, o senhor vai ver que as denominações ou agremiações criminosas, né, as facções criminosas, como Farc, por exemplo, tomavam decisão, isso aí em outro livro, no livro do Mujica, que presidiu o Uruguai, disse claramente que as Farc estavam juntas do PT no governo Dilma, por exemplo, tomando decisões dentro do Palácio do Planalto. Então, o próprio Mujica declarou o apoio de Lula, né, para Maduro e tudo isso não tem a mesma situação da equivalência equivocada que eles tentaram dar Jesus do lado de ladrões. Aqui você vê uma associação muito clara do Partido dos Trabalhadores com facções criminosas. É só você ver o que Gustavo Petro da Venezuela fez, que era um guerrilheiro das Farc. Ele assumiu lá, ele já libertou todos aqueles que estavam penalizados. E a declaração de Lula, que visitou os caras presos que sequestraram Abílio Diniz, e ele falou para eles pararem aquele jejum que eles estavam fazendo, aquela greve de fome, na realidade, porque ele iria articular para libertá-los. Então, existe sim uma associação do Partido dos Trabalhadores com facções criminosas. Continuando aqui, professor, com a participação dos ouvintes, já faltando 14 minutos para as 8, eu ainda teria que trazer a pauta, eu vou colocar mais uns 3 ouvintes e eu vou trazer a pauta para a gente encerrar o programa. Vamos lá. Boa noite, César, boa noite a todos. Cara, com relação eu votei no Bolsonaro, mas assim, esse amigo aí que tá na bancada hoje, que é bolsonarista, eu, de verdade, tem dia que eu fico com vergonha dele, de verdade, assim. A arrogância, eu não sei em que mundo ele vive. Mas paciência, né? Democracia. Mas ele, você pode ter certeza que assim como eu, tem muitos que têm vergonha dele pela postura dele. Boa noite, Rádio Sucesso. Eu fico vendo esse povo aí que tenta passar pano aí pra negócio de aborto, esse trem. Por que não faz uma política pública pra ser mais fácil pras mulheres fazer uma cirurgia pra não ter mais filho? Ou pro homem também não ter mais filho? Uma política pública aí para mais preservativos, mais anticoncepcional para as mulheres. Não é mais fácil que querer matar uma criança, não? Vocês tinham que tomar vergonha na cara e parar de defender isso aí. Pelo amor de Deus, aí. É uma sacanagem, é uma falação querendo passar pano para matar bebê, que Deus me livre. Tá doido aí. Professor Márcio Manuel, você é um fanfarrão mesmo, um fanfarrão. Aí palavra não faz curva, mas pro professor Márcio Manuel a situação muda, né? Boa noite, bancada. Uma pergunta pro Glauco e o professor. Com esse tanto de ataque que tem de um lado para outro, tanto com do Bolsonaro como do Lula, será se eles não perdem voto, não? Os eleitores, em vez de ajudar, buscar voto, eles não perdem voto, não, com esse tanto de ataque, principalmente do lado do Bolsonaro.
Eu sou Odaí, motorista de aplicativo. Boa noite, Wilson Souto. Boa noite a todos da bancada aí. Pergunta para a professora petista aí sobre o vice do Lula. De que ele foi investigado? Parece que ele foi investigado aí sobre desvio de recursos de merenda escolar pouco tempo atrás, entendeu? Pergunta para ela se é verdade isso aí ou não, entendeu? Sem noção demais, você tá doido. Um abraço a todos aí, Sandro Luiz Gonçalves. Sandro Luiz. Sandro Luiz, não existe isso não, Sandro Luiz. E mais ainda. Não existe não? Não, eu tô falando do Alckmin. Não, e da vice da Tebet? Do Alckmin? Não. Ele falou de Alckmin? É porque falou do vice do Lula. Voltar pra cena do crime. Não existe isso não. Voltar pra cena do crime, jamais. Não, tô falando da questão da merenda. É isso que eu tô colocando pra ele. Como assim? Mas ele falou, tá certo o que ele falou. Não tá não. Alckmin foi Agora eu quero agradecer ao Moisés. A mão no dinheiro da merenda. Eu quero agradecer aqui o Moisés que resumiu a questão do aborto, é isso aí. É política pública que nós precisamos, as mulheres precisam. Moisés, você resumiu bem. E eu quero aqui falar aqui pro Glauco que eu sou do Partido dos Trabalhadores, posso te afirmar, porque eu sou do Partido dos Trabalhadores, que nós nunca, jamais tivemos envolvimento com facção alguma. Aliás, quem tem envolvimento com milícia é o Bolsonaro. Nós não mexemos com essa linha aí, não. Cadê as quero provas? aqui agradecer aqui a todos vocês e dizer que, já que nós estamos falando, Glauco, de propostas, nesse ponto eu concordo com você, que eu acho que nós precisamos discutir mais propostas. E nesse caminho, eu quero aqui colocar que quem está trazendo proposta de fazer correção da tabela do imposto de renda para isentar quem ganha até 5 mil reais, presidente Lula, correção do salário mínimo para acima da inflação, porque está congelado o salário mínimo, quando tudo está muito caro, é o presidente Lula. Garantir emprego e renda e condições para que o trabalhador volte a ter direito, agora mais do que nunca, é o presidente Lula. Garantir que a gente volte a ter casa para o povo morar e ter vida digna, é o presidente Lula. Nós precisamos de ter mais investimento nas universidades, na educação, para que a população jovem tenha perspectiva profissional, de formação, de emprego, de possibilidades, de conseguir vislumbrar vida digna para o futuro. Quem está apresentando isso é o presidente Lula. E é nesse caminho que eu faço política. Eu não fico torcendo para quanto pior, melhor, não. Eu quero mais do que nunca que o nosso povo tenha vida digna, tenha oportunidade, tenha trabalho, tenha renda, tenha universidade para todos. São questões que a gente não pode abrir mão, e eu vou continuar lutando eternamente, como eu tenho lutado tanto. Então a senhora esqueceu, 14 milhões de desempregados o seu presidente deixou com a dona Dilma. E o presidente Bolsonaro já conseguiu emprego nas políticas todas que foram desenhadas, 4 milhões e meio de novos empregos, em 3 anos e alguns meses, 7 meses de governo, e 8 milhões e meio de novas empresas abertas. 4 mil produtos que foram reduzidos o IPI, inclusive cesta básica, trazendo um fomento da atividade econômica extraordinário. Equalização do ICMS dos combustíveis, estando hoje nós, Brasil, no 3º mês de deflação, estando no melhor desempenho, não apenas da OCDE, mas também do G20 e do G7. Eu só quero ver se essa deflação vai perdurar a partir de 1º de janeiro. Falar de quando a gasolina voltar para R$7. O combustível depois da segunda turno. Vocês não estão informados, e mais porque ainda, foi o Congresso na que gestão autorizou do Lula, a equalização. 4,5 era o desemprego. Quase que poderia falar que não existia procura de emprego. E nesse momento, nós estamos com 13% de desemprego, de percentual de desemprego. Se não, isso é pouco, tá equivocado, é 8,9. E mais, qual é o salário hoje do trabalhador? Qual é o salário do trabalhador? Congelado, salário mínimo que a inflação. Não, a inflação come o salário do trabalhador. Salário mínimo. Inflação, nós estamos com deflação. O salário mínimo. Sabe o que a senhora está falando, minha querida? Não, quando é o seu interesse, não sei, né? Olha, deixa eu trazer aqui rapidinho, o TSE, veja bem a situação, né? O TSE exclui aí das redes sociais
334 postagens sobre presidenciáveis durante a campanha eleitoral. E essa decisão dos ministros da Corte determinaram aí a retirada de conteúdo de plataformas digitais como Facebook, Instagram, Twitter, Telegram e muito mais, né? Vários outros aí, redes sociais populares adeptos à ideologia de extrema direita. Então, o Tribunal Superior Eleitoral determinou então a exclusão de 334 publicações, alegando aí a veiculação de conteúdos falsos desde o início da pré-campanha neste ano. E os levantamentos feitos aí pelo Estadão indica que as decisões dos ministros da Corte determinaram aí a retirada de todos os conteúdos, né, das plataformas digitais. TikTok, Quai, WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook e aí por aí vai, né? Então, este último popular adeptos, que é o GETTR, não é isso? GETTR, né? Essa eu não conhecia. GETTR. Essa eu não conhecia, essa rede. Vou até tentar baixar hoje para ver como que funciona. Primeiro já vou no YouTube, né? No YouTube para ver como é que é esse negócio aí. Todo mundo já fica curioso. Então, nesse último, que é o mais popular, como que eu disse aqui agora, e adeptos a ideologias de extrema direita, por não conter aí ferramentas de moderação de conteúdo. Wesley, em tempo eu gostaria de agradecer o Fábio Santiago. Eu quero agradecer a todos os ouvintes. Eu vi muita maturidade nos ouvintes hoje, independente se é de direita ou de esquerda. Mas em especial Fábio Santiago e Fernanda Dias, que falaram palavras carinhosas para mim. E quero agradecer também o pessoal da nossa rede. Buriti Alegre, Tumbiara, Catalão, Jaraguá, Jataí, São Luís de Montes Belos, Santo Antônio do Descoberto, Canápolis, Camaçari e Rio de Janeiro. Ô professor, já aproveita e já faz aí a sua despedida. Mas já terminou? Faltando aí 4 minutos para as 8 da noite, eu vou trazer aqui só um instante... já vou trazer aqui a finalização aqui da nossa pesquisa de opinião aí no Instagram e também no YouTube. Olha só, no YouTube, deixe-me ver aqui, deixa eu ver se eu consigo. Raviner, não estou conseguindo ver aqui. Eu vou rapidamente aqui com a posição do Insta. E o sim ficou com 10% e o não ficou com 90% sobre essa pergunta que nós fizemos aqui hoje no programa Tudo em Um. Você Pela concorda? Liberdade, né? Você concorda com as ações do PT para censurar aí os veículos de imprensa? Ninguém concorda, 90% não concorda e o sim ficou com apenas 10% no Insta, no Stories da sua Rádio Sucesso. Feita errada, vocês me perdoem, mas a pergunta não é... Porque ninguém é aqui ninguém se posiciona contra a liberdade de imprensa. Nós queremos que a imprensa seja livre como sempre. Agora, o que está colocando é que quando... A Lula falou que quer regular a imprensa. Não vai regular a imprensa. Quem defende... Quem falou que vai regular a imprensa foi o próprio Lula. Essa pergunta... Nunca colocou isso. Mas eu já assisti. Mas eu assisti. Essa mentiraiada que tá aí. Espera só um minutinho, Bia. Por que o Supremo colocou isso? Bia, deixa eu só falar aqui. A gente fez essa pergunta, inclusive está em vários sites aqui, o seguinte, durante o período eleitoral, né, o partido de Lula já pediu ao TSE a remoção de conteúdos... Fake news? Ué. Você quer que continue tendo fake news? Como assim, meu anjo? Você quer que continue tendo fake news? Eu tô querendo só terminar de ler. Por favor. Você me interrompeu? Então é o seguinte... Durante o período eleitoral, o partido Lula já pediu ao TSE a remoção aí de conteúdos da Jovem Pan, do Brasil Paralelo, da Gazeta do Povo, do R7 e também do Antagonista. E aí nasceu a pergunta: você concorda com as ações do PT para censurar veículos de imprensa? O que está errado? O que eu estou colocando é que não é censurar veículos de imprensa. Mas é o que está acontecendo. Não, nesse sentido, você há de convir os donos que essas pessoas você não estão... sabe. Será quais foram os conteúdos que foram cerceados? Por que não se faz pergunta? Não, é porque é mentira, meu querido. Nós precisamos respeitar as pessoas. Nós precisamos entender que não é permitido você ter liberdade de imprensa
pra agredir, mentir, detonar com a imagem das pessoas. É isso que você Subestimar acha? a inteligência Não é do subestimar, não. É induzir cidadão. ao erro. Quem é que Tadinho. quer induzir ao Eles erro não pra têm poder falar capacidade, que nesse. né? Ah, Eles não ó, você têm chamando todo capacidade. mundo de burro. Você tem essa mania, coisa feia, Glauco. Coisa Eu gostaria do feia. seu despedimento, Bia, por Eu favor. quero aqui agradecer a Rádio Sucesso, quero agradecer a todos os ouvintes. Eu sou uma professora tranquila no debate, mas acho bacana quando a gente tem a oportunidade de fazer a posição ao contraditório e principalmente de esclarecer, porque aqui eu não defendo censura, muito pelo contrário, eu defendo democracia, mas a democracia com responsabilidade. Não é democracia da conveniência, não. E nesse sentido, estou pronta para debater a hora que for necessário, como for, com respeito, em cima de parâmetros de civilidade. E é assim que eu costumo discutir a educação, as ideias. E eu quero cumprimentar aqui, com muito carinho, pelo convite, professor Márcio. Muito obrigada. Brasil. Estamos aqui prontas para debater sempre. Muito obrigada, acho bacana. E a posição sempre também respeitosa. Quero aqui cumprimentar o empresário Glauco e dizer que foi importante conhecê-lo hoje, eu não o conhecia, né? Que a gente possa continuar conhecendo a fundo como é que vai seguir esse pensamento, né? Para que a gente possa ampliar os horizontes sempre. E eu estou pronta para discutir em cima aí das questões que interessam a sociedade. Muito obrigada ao ouvinte, muito obrigada a todos e todas. Suas considerações finais, Glauco Túlios. Muitíssimo obrigado pelo convite, Wesley. Muitíssimo obrigado você que nos acompanhou, não é? E para dizer que nós estamos aqui debatendo as nossas visões de mundo. E uma das visões de mundo que eu rechaço em absoluto é quando eu me torno, ou alguém quer se tornar, um tribunal da verdade. Falando que, é um fake news. Como assim? Você acha que a pessoa não tem condição de identificar rapidamente o que é verdade ou não é? Hoje, se nós temos uma tremenda conquista como cidadãos, é exatamente o acesso à verdade como ela é. Mas tem um grupo de pessoas que se acham no direito de dizer o que é ou não fake news, o que é ou não que deve ser publicado, não é? Então, esse pensamento é um pensamento que agride frontalmente a liberdade de expressão que todos nós devemos ter e lutar por ela. Muito obrigado, excelente final de semana, que Deus nos abençoe. Sua despedida, professor. Eu não entro nessa porque eles falam exatamente isso do Supremo Tribunal Federal. Olha só, olha só. Wesley, eu quero mandar um grande abraço para o professor Donizete Carvalho. Oh, muito abraço. Está nos ouvindo aqui, está nos ouvindo aqui. Grande amigo. E quem foi que falou de reforma protestante aqui? O Glauco? Nós falamos da Inquisição. Da Inquisição, né? Que nós colocamos. A reforma protestante foi feita por Martinho Lutero. Isso. Obrigado à Rádio Sucesso, primeiramente. Obrigado aos ouvintes, meus colegas de bancada. Que Deus abençoe o ouvinte seu lar, a sua família. Que tenhamos um ótimo final de semana e que semana que vem nós continuemos debatendo essa política que é tão importante, eu sei. Brigamos, mas todos os brasileiros querem uma coisa, o melhor para o nosso país. Então vamos buscar a unidade, que é o que importa. Parabéns pelo dia do professor amanhã, meu abraço caloroso a todos e todas. Toda profissão tem que ter um professor. E aos auxiliares educativos também. Que ano foi a reforma protestante, professor? Lembra? Sim. Eu não me lembro. Lembra não? Lembra, professor? Século XVIII. Que ano? 1517. Vamos aqui então, finalizando o nosso programa, e um grande abraço do seu amigão Wesley Souto. Me siga nas redes sociais, @Wesley Souto, e também @Soutinho no ar. São 8h02. Grande abraço, Ravner, pelo apoio técnico e o convite para que todos estejam com a gente na segunda-feira em mais uma edição do seu programa Tudo em Um. Sucesso FM, todo dia, toda hora. Daqui a pouco o sucesso está de volta.